Estamos aqui com o senhor Henrique Vila da Costa Ferreira, nosso conferencista magistral de hoje, do terceiro dia do CRIX. Ele é da Secretaria Nacional de Articulação Social. Henrique, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor poderia nos contar sobre a sua conferência Agenda 2030, o que a ciência tem a oferecer? Sem dúvida, foi uma oportunidade enorme, né, que a BIREM, a OPAS, né, a OMS nos oferece para estar aqui no 10º CRIX e falar sobre isso. Veja, o que a gente trouxe basicamente foi um olhar para a contribuição do Brasil à Agenda 2030. Na realidade, é uma agenda global, e sabemos que é uma agenda global, mas uma agenda que vai absolutamente ao encontro dos desafios brasileiros. Eu tenho sempre dito isso. Ainda que o Brasil seja um dos 193 signatários, né, da agenda, portanto seja um compromisso global, a agenda ela dialoga diretamente com os desafios brasileiros. Se não vejamos, né, quando a gente fala de combate à fome, combate à miséria, que são desafios brasileiros, quando a gente fala de combate à desigualdade, seja de gênero, seja desigualdade regional territorial, seja desigualdade de renda, desigualdade, né, que se estabelece também na questão de entrega de bens e serviços, né, que estão explícitos no ODS 10 e em outros ODS, né, dos 17, fundamental para o Brasil. Mudança climática no ODS 13, a oportunidade que nós temos no ODS 7, da questão da matriz energética, o ODS 6, que nos endereça, né, alguns problemas sérios do Brasil, como entrega de água, entrega de saneamento, né, a questão da violência e corrupção no ODS 16. Portanto, é um conjunto de temas que estão absolutamente convergentes com o desafio brasileiro. Portanto, o que eu sempre digo é que a agenda é uma agenda do Brasil. E a minha fala foi exatamente construindo essa retórica, né, de que essa é uma agenda do Brasil. Portanto, desconstruindo a retórica que essa é apenas uma agenda global e não uma agenda soberana do Brasil. É sim uma agenda soberana brasileira. Por isso que eu mostrei basicamente nas etapas de internalização da agenda, que é exatamente o desembarque da agenda global no Brasil, como a gente se apropria da agenda global e transforma a agenda global numa agenda brasileira. Trabalhando, por exemplo, com a questão da governança. E eu tenho o privilégio de ser o secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma instância de governança máxima nacional brasileira da Agenda 2030. Também, né, como que a gente traz um conjunto de atores para dentro dessa instância de governança, como é que a instância de governança, eu diria, olha para as 169 metas e se apropria das 169 metas, adaptando, adequando essas metas ao interesse brasileiro. Como é que a gente consegue medir a posição brasileira em relação a outros países e como internamente a gente consegue endereçar os nossos desafios de diminuição, desigualdade regional, por meio da agenda como um todo. Portanto, a internalização da agenda, ela tem esse papel de exatamente transformar a agenda global numa agenda brasileira. A partir da entrega das fases da internalização da agenda, eu tenho a Agenda 2030 do Brasil. E aí eu tenho um desafio maior num país continente. Falava sobre isso também, né, que não é trivial. De novo, né, num país continente, né, sobretudo com a história do Brasil, história da colonização até os dias atuais, nós construímos uma economia muito pujante, mas muito desigual. O Brasil é um país muito desigual. Portanto, implementar os 17 objetivos e as 169 metas num país tão desigual não é uma tarefa trivial. Eu preciso de apoio de estados e municípios. Eu preciso do apoio das regiões. Eu preciso, eu diria, de estabelecer, tal qual uma instância de governança nacional, governanças subnacionais, estados, municípios, consórcios, municípios, regiões, para que o processo possa ser coletivo, porque tudo, na realidade, ocorre e se acontece no local, né, nos municípios, sobretudo. Portanto, o desafio brasileiro do Brasil continental é internalizar ou interiorizar ou localizar a agenda. É exatamente a internalização chegar à interiorização, aos locais onde efetivamente as políticas públicas se realizam, o que não é trivial. Porque a gente tem, evidentemente, um conjunto de problemas sérios nos nossos municípios, né? Tem um déficit enorme de capacitação em boa parte dos municípios brasileiros, né? Um déficit enorme de entrega de bens e serviços nesse momento nos municípios brasileiros. Tanto quando a gente aborda autoridades municipais, gestores públicos municipais, com a ideia de trazê-los para a caminhada até 2030, o conjunto de anseios, né, e de
e de demandas são enormes. E aí eu posso te dizer algo que eu não tive tempo de dizer na Magna, que é exatamente qual é a estratégia de interiorização. Né? A estratégia de interiorização passa basicamente por 3 momentos. Primeiro, de reproduzir, guardada a devida proporções, instâncias de governanças coletivas, plurais, nos territórios, para que a gente possa dialogar diretamente com o território. Porque, veja, se eu tenho uma demanda por uma caminhada coletiva até 2030, e tenho, por exemplo, um município X envolvido no processo, se eu tenho uma instância colegiada, plural, de representantes do município, instituídos a partir de uma comissão municipal para os objetivos do desenvolvimento sustentável, eu estou basicamente dizendo o seguinte: eu, em vez de conversar apenas com a entidade pública, por exemplo, um diálogo com o prefeito ou com o município, eu dialogo com o conjunto das forças políticas do território. Porque a gente sempre recomenda que essas instâncias de governanças locais tenham representação de governos, representação do terceiro setor, da iniciativa privada e da academia, ensino e pesquisa do território. Portanto, quando eu tenho instituições estabelecidas por meio dessa lógica, eu tenho um diálogo plural com o território. Então, na realidade, eu consigo entender que o conjunto dos interesses legítimos, soberanos, democráticos, republicanos do território estão representados naquela instância de governança. Portanto, esse é um movimento importante de interiorização. O outro movimento importante é de entregar o que eles precisam agora. A gente entende o desafio do agora para chegar a 2030. Então, a gente coloca um conjunto de instrumentos e mecanismos à disposição de Estados, mas sobretudo de municípios para isso. Por exemplo, eles têm capacidade muito baixa de capacitação. Por meio da nossa parceria com a ENAP, a gente oferece capacitação para os municípios para a gestão da Agenda 2030, que, em última análise, é gestão municipal. Por exemplo, eles têm dificuldade de entender fonte de financiamento, de achar fonte de financiamento, de chegar à fonte de financiamento. A gente faz uma ponte com eles para isso. Eles têm dificuldade de encaminhar seus planejamentos no território de forma adequada. A gente apoia na elaboração de planos, né, de desenvolvimento sustentável no território. Eles têm dificuldade em lidar com informação. Eles têm desafios importantes no território que outras partes do território brasileiro já endereçaram. A gente está montando um banco de tecnologias para oferecer a todos os 5.500 municípios brasileiros. Portanto, é basicamente o seguinte, o banco de tecnologias. Né? Você tem um assunto qualquer, vamos dizer, vamos trabalhar questão de embalagem de lixo, tá? Ou encaminhamento de restos, né? de lixo, onde alguns municípios brasileiros, vários, né? já encaminharam problemas, né? de condicionamento de lixo, de tratamento de lixo, de forma muito, eu diria, primária, mas muito eficiente para pequenos municípios. Né? E que vários municípios brasileiros não têm acesso à informação. O banco vai dizer quanto custa, como faz, qual a metodologia, quem contactar. Diversos municípios têm questão de hortas comunitárias. Esse banco de tecnologia também vai endereçar. Portanto, eu vou colocar demanda e oferta juntos a partir de um banco de tecnologias, ou banco de práticas, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, à disposição desses atores. Portanto, esse é outro produto que a gente entrega. A gente tem um conjunto de entregas nesse sentido, exatamente para dizer o seguinte: senhor gestor público, a gente reconhece sua dificuldade e reconhece o seu desafio. Nesse momento, a chamada é para uma caminhada até 2030, a caminhada dessa começa já. E nesse momento, uma vez que eu reconheço suas dificuldades, eu lhe ofereço um conjunto de iniciativas para que, uma vez, eu diria, um pouquinho mais de condição de protagonizar a caminhada, vocês possam ser parceiros da gente. Portanto, essa interiorização, falei sobre isso também. E por fim não falei sobre isso, mas é importante a oportunidade que você me dá. E por fim eu falei sobre a questão da ciência, da tecnologia e inovação para a Agenda 2030. O quão importante é, né, a ciência, a tecnologia e inovação para a Agenda 2030. Falei de diversas iniciativas que nós temos na ciência, falei sobre o sistema brasileiro, os desafios do sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro. Falei sobre alguns resultados já concretos do sistema. Eu falei do caso, rapidamente, da Embraer, falei rapidamente do caso da Petrobras, falei rapidamente do caso da Embrapa. Quer dizer, investindo no nosso robusto sistema de ciência, tecnologia e inovação, o Brasil tem resultados internacionais, inclusive, importantes a oferecer. E, evidentemente, o sistema é tão complexo, né, e tão, como eu disse, robusto, que com apoio ainda mais, eu diria, sistêmico, né, ao processo, a gente pode ter resultados melhores. E aqui eu faço um diálogo com a questão da alimentação, e falei da alimentação, da questão da agricultura tradicional, mas também falei da agricultura, né, da agroecologia e da produção orgânica,
que a ciência brasileira pode dar uma contribuição enorme para crescer essa produtividade e crescer esse processo. Processo esse que vai muito além da questão de inclusão de famílias ao esforço nacional de desenvolvimento, a questão de desenvolvimento regional. Diversos territórios hoje sobrevivem bem por meio da produção orgânica e da agroecologia. Falei também da questão do ODS 7, da matriz energética. Quanto mais energia a gente colocar, por exemplo, produção de painéis fotovoltaicos, ou mesmo do processo de gestão do processo, a gente consegue evoluir e crescer ainda mais a nossa matriz energética, que já é muito limpa, que já é exemplo no mundo. A gente tem como avançar ainda mais, quase 50% da nossa matriz energética já é, né, limpa, a gente pode avançar ainda mais com todo o nosso potencial. Falava sobre a questão do ODS 9, do trabalho decente, o trabalho decente, né, para infraestrutura, para inovação, fundamental, tecnologia para infraestrutura, fundamental. Falava da questão de mudanças climáticas, né, que nos preocupa a todos, né, e o IPCC, por exemplo, painel internacional de combate às mudanças climáticas, é fundamental, com a presença brasileira concreta no painel. Falava sobre, né, outras iniciativas, né, concretas, né, do apoio à ciência para a redução da desigualdade e para a implementação da Agenda 2030 do Brasil. Encerrei dizendo da oportunidade de eventos como esse, eventos como esse 10º CRICS, nos oferecem de divulgar a agenda. A gente já tem um déficit enorme de divulgação da agenda no Brasil, apesar do esforço enorme que nós estamos colocando nesse momento. Não falei isso na apresentação, mas tem estatísticas de abril do ano passado, de uma grande instituição de opinião pública nos ofereceu, é que em abril do ano passado, estou falando de abril de 2017, 1% da população brasileira, apenas 1% da população brasileira, de alguma forma conhecia da agenda no Brasil e estava trabalhando com ela. Somos nós, né, que estamos, né, conhecemos a agenda e estamos com a mão na massa. Outros 11% tinham informação de alguma forma se relacionavam com a agenda. Os demais, pouco ou nada conheciam da Agenda 2030 do Brasil. Então estou falando de 12% da população brasileira com algum tipo de protagonismo, os demais, 88% absolutamente excluídos disso, em abril do ano passado, há pouco mais de um ano e meio. Portanto, o nosso esforço é de divulgação, é de disseminação da agenda, de disseminação que a gente entende que tem que ser estratificada. A comunicação de uma agenda como essa, tão complexa, né? Ela precisa ter uma informação, ser passada de uma forma para o empresário, né? Outra forma para o terceiro setor, outra forma para o menino, para a criança, que vai ser o ator fundamental de 2030 no Brasil. Outra forma para quem está em casa, né, e hoje administra um lar e tem uma informação, e precisa ter uma informação concreta que ele ou ela é protagonista da Agenda 2030 dentro do seu universo, né, dentro da sua contribuição, ainda que seja dentro de uma comunidade pequena ou dentro do seu território, do local. Portanto, a questão da disseminação da agenda é fundamental para a gente. E eventos como esse, como eu dizia, né, são fundamentais para nos, eu diria, ampliar esse processo, essa oportunidade de fazer a população brasileira, né, formadores de opinião, inclusive de fora do Brasil, e foi ótimo o contato que teve com diversos atores de fora do Brasil, para que a gente possa ampliar a caminhada, que é uma caminhada brasileira, mas é uma caminhada do Mercosul, é uma caminhada da América Latina e do Caribe, é uma caminhada do nosso continente. E esse é o objetivo, né, que a gente possa trazer a experiência do Brasil e levar para esses países e, de alguma forma, entender e captar as experiências dos países parceiros da América Latina e do Caribe e utilizá-las na nossa caminhada até 2030. É um processo global, local e global, que se mistura, né, e que se contempla no território.